Fala pessoal, tudo bem com vocês? Confrontos da Copa do Brasil mostram riscos para os favoritos, hein? Quem se deu melhor? Vamos analisar esses jogos, 32 clubes, a terceira fase vai começar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! A CBF sorteou os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, onde entram as equipes vindas da Libertadores, onde a coisa começa a funilar e a gente tem agora 32 equipes disputando essa terceira fase, que é uma fase anterior a oitavas de final. Então, meus amigos, ainda tem jogos que a gente considera daqueles democráticos, né? Em que você mistura times da elite, da Série A até da Série D do Campeonato Brasileiro. Muitas equipes que já passaram por outras fases, inclusive grandes clubes, né? Como o Grêmio, que vem de uma Série B e que precisou derrubar o Campinense da Paraíba e o Ferroviário do Ceará antes de chegar nessa fase. E clubes da Libertadores, como eu disse, chegam diretamente nesse confronto, todos sorteados, inclusive mando de campo, e tudo definido a partir de agora. Isso significa alguma moleza? Estamos diante da, como diria, parafraseando o meu amigo Marcelo Duó, narrador da Rádio Band News FM, da Copa do Capeta. Gente, a Copa do Brasil apronta. Ela sempre encontra alguém para derrubar. E alguns grandes clubes, torcedores de clubes ditos favoritos, já sofreram com isso. Eu mesmo sofri ano passado. Tudo bem que o Grêmio estava na Série B, mas parou para o Mirassol na primeira fase, primeiríssima fase. O Internacional parou para o Globo do Rio Grande do Norte. Vejam só como ela é capaz de surpreender. E o Inter estava na Série A. Então, assim, a minha pergunta, fiz até essa questão nas redes sociais, é qual favorito dos ditos, né? E até nos confrontos, não digo favorito para vencer a competição, quais favoritos, melhor dizendo, vão se dar mal, vão acabar tropeçando, porque isso vai acontecer, gente. Não tem como a gente não imaginar que isso não vai acontecer. Mas vamos lá. Os confrontos definidos e aqui já vou dizer para vocês o mando de campo, né? Quem joga o primeiro em casa, quem decide em casa, fora de casa, decide em casa, aquela coisa toda. Botafogo de Ribeirão Preto e Santos. Já começa com um confronto equilibrando muito as forças, especialmente pelo momento do Santos, né? O Santos não vive um momento alvissareiro, auspicioso, esperançoso, não, pelo contrário, o Santos não conseguiu se classificar para a fase de mata do Paulista e o Botafogo de Ribeirão Preto sim classificou. Não quer dizer muita coisa, porque depende muito às vezes da pontuação no grupo. Por exemplo, os dois terminaram na classificação geral na primeira fase, tá? Com a mesma pontuação, 14 pontos. Os dois, Botafogo de Ribeirão Preto e Santos. O Botafogo avançou para as quartas e perdeu para o Bragantino. E aí acabou não avançando. Mas o Botafogo classificou, ficando à frente, inclusive, do Santos. No mesmo grupo, inclusive. Mas pelos critérios, acabou superando o Santos. O Botafogo foi nono na classificação geral, à frente do Santos e à frente do Ituano, por exemplo, que chegou até a semi. Só para vocês terem uma ideia, o Botafogo está na Série B do Campeonato Brasileiro e é treinado pelo Adilson Batista. Primeiro jogo em Ribeirão Preto, segundo jogo na Vila Belmiro. O Santos é favorito no confronto? Talvez seja. Acho que sim, pelo investimento maior, até pelo nível técnico do time ser um pouco superior ao do Botafogo, mas eu não decretaria aqui que o Santos vai passar. Isso já na arrancada, gente. Qual o palpite de vocês? Santos ou Botafogo de Ribeirão Preto? Vamos lá, Nova Iguaçu e América Mineiro. O Nova Iguaçu está na Série D do Campeonato Brasileiro. E o América está na elite, está na final do Campeonato Mineiro, vai decidir o estadual com o Atlético. Tá sendo elogiado pelo trabalho desenvolvido pelo Wagner Mancini lá. É um clube que investiu na base e no profissional nos últimos anos. É um exemplo de gestão. Então, aí assim, o América é amplo favorito sobre o Nova Iguaçu. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, segundo jogo em Minas Gerais. Coritiba e Sport, um confronto até um pouco mais equilibrado, mas vale lembrar que o Coritiba nesse ano está na Série A e o Sport na Série B. O Sport ano passado estava na B, não conseguiu acesso, se manteve na Série B, é um clube de massa, um clube muito forte, vai decidir em casa, o primeiro jogo é em Curitiba, mas aqui acho muito igual, viu?
Coritiba e Sport, no momento em que estão vivendo, o Sport até tá fazendo um bom começo de temporada, e o Coritiba a gente sabe que tem um investimento até um pouco maior, mas eu também considero um confronto muito equilibrado. Aqui não apontaria favorito, de verdade. Náutico e Cruzeiro. Primeiro jogo nos Aflitos, ou no Arruda, ou na Arena Pernambuco, não sei, mas em Pernambuco, e a decisão da vaga em Minas Gerais. O Cruzeiro é favorito porque a gente precisa lembrar que o Náutico ele teve uma queda bizarra. Assim, o Náutico está na Série C. E o Cruzeiro, por mais que não tenha lá grandes contratações, tenha mudado o técnico agora, enfim, tenha chegado o Pepa, né, o português, tenha saído o Pesolano, a gente considera que o Cruzeiro tem mais força nesse confronto. Então, para mim, aí vai dar Cruzeirão. O Cruzeiro vai avançar. O Cruzeiro tem tradição na Copa do Brasil, né? É o maior vencedor, tem 6 títulos. Claro que vive um outro estágio, uma outra fase da sua história, mas ainda assim favorito. Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas, olha aí. O primeiro jogo em Minas Gerais e o segundo jogo no Rio Grande do Sul. Não sei agora se o Bento Freitas tem a capacidade. O Bento Freitas já recebeu o Flamengo no Brasileiro de 1985, semifinal inclusive, quando o Brasil de Pelotas disputou a Série A. Mas duvido muito que o jogo seja lá. Então não sei exatamente onde o Brasil vai sediar esse jogo. Vai ser o jogo da volta, decisão da vaga no Rio Grande do Sul e o primeiro jogo em Minas Gerais. É claro que, que o Brasil está na Série D do Campeonato Brasileiro e o Atlético Mineiro é um dos grandes elencos do futebol brasileiro. Aqui, se o Atlético tropeçar, vai ser uma zebra, mas assim, eu acho que não tem chance. Acho que não tem chance. O Brasil vai, digamos assim, desfrutar de enfrentar um time hoje da potência do Atlético Mineiro, porque a tendência é que não avance. Volta Redonda e Bahia. O Volta Redonda está na Série C do Campeonato Brasileiro e vai encarar o Bahia, que está na elite, o Bahia City, né? O Bahia SAF, o Bahia cheio de investimento, que agora levou o Tassiano do Grêmio, entre outros tantos jogadores que já foram, está tentando o Vitor Hugo, zagueiro ex-Palmeiras, o Bahia está com grana. Então aqui Bahia favoritaço. Ipiranga de Erechim e Botafogo do Rio. Cara, esse confronto, me perdoem os meus amigos botafoguenses, mas o Ipiranga, não sei se alguém viu a semifinal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio escalou uma montanha para poder passar. Tudo bem que estava com desfalques, perdeu muitos gols, aquela coisa toda. O Ipiranga, cara, do Luizinho Vieira, que eliminou o Bragantino na fase anterior, o Bragantino, que é da Série A, que tem o goleiro Kaique, ex-Vitória, de 1,97 m, jogando muito, que cedeu agora o lateral Gedeilson. Poxa vida, o Gedeilson foi para o ABC que é o adversário do Grêmio. Mas o Ipiranga ainda assim tem bons valores e pode muito complicar, cara. Primeiro jogo no Rio Grande do Sul e a decisão da vaga no Rio de Janeiro. Isso aí pode ser um leve favoritismo por Fogão, que até é favorito, acho, até é favorito no confronto, mas aqui sei lá, né? Eu colocaria uma interrogação aí, porque talvez até influenciado pelo que o Ipiranga fez com o Grêmio recentemente. ABC de Natal e Grêmio. Bom, vamos lá. O ABC está na Série B e está na semifinal da Copa do Nordeste. Venceu o Náutico agora 3-1, atropelou o Náutico, vai encarar o Sport na semi. É uma equipe que, inclusive o Paulinho Mocelin, que foi do Grêmio, foi do Juventude, pediu para sair até. A última notícia do ABC é essa. Um atacante assim que já disputou Série A, aquela coisa toda, mas tem outros jogadores conhecidos também. Enfim, o ABC e o Grêmio, o primeiro jogo é em Natal, o segundo jogo é em Porto Alegre. Se o ABC não vender o jogo, né, o Luizito Soares vai voltar para a cidade onde ele mordeu o Chiellini, né, na Copa do Mundo de 2014. Olha as voltas que o mundo dá, hein? Quem imaginou que 7 anos depois... 9 anos depois, meu Deus do céu, tô perdido nas contas aqui. 9 anos depois, o Luizito Soares estaria voltando lá, jogando pelo Grêmio, uma Copa do Brasil contra o ABC. Vai ser uma grande atração, imagino eu, para o estádio, né, ver um jogador de Copa do Mundo, enfim, uma estrela mundial como o Luizito. E o Grêmio tem condições, acho que é favorito e tal, ainda mais se tiver com todo mundo à disposição. Maringá e Flamengo. Maringá, cara, tá na Série D.
Os caras até postaram na rede social de forma bem humorada, né? Ferrou, família. Vamos pegar o Flamengo, mas tudo bem, vamos pra cima, vamos lá. No Paranaense, parou na semifinal pro Atlético Paranaense e é a segunda participação só do Maringá na Copa do Brasil. Vai figurar, né? Não vamos imaginar aqui. Seria uma das maiores zebras da história. A tendência é que o Flamengo vença os 2 jogos. Primeiro jogo no Paraná, segundo jogo no Rio de Janeiro. São Paulo e Ituano. Esse é outro confronto. Porque assim, soma muita coisa, né? Vamos lá. O São Paulo não tá bem. Parou pro Água Santa no Campeonato Paulista. Tá com muitas lesões. O Rogério não consegue fazer o time jogar exatamente por conta desses desfalques. Não tem tradição na Copa do Brasil. Nunca conquistou e assim, tem uma sequência de eliminações para clubes inferiores e tudo mais ao longo da sua história. E o Ituano, cara. O Ituano chegou na semi do Paulistão, eliminou o Corinthians nos pênaltis, perdeu para o Palmeiras por 1-0 num gol irregular, na minha opinião, pelo menos, né? Que o Gustavo Gomes sobe nas costas do zagueiro lá e o Murilo faz o gol da vitória. 1-0 apertado no Allianz Parque. Então, assim, jogo único, né? Agora serão 2 jogos. E o primeiro jogo é no Morumbi. O segundo jogo é em Itu, no Novelli Júnior. Tem uma questão logística que facilita, né? Isso eu nem falei, né? Tem vários clubes, o Grêmio, por exemplo, e o ABC de Natal, né? O Grêmio vai viajar muito nesse caso. No caso do São Paulo e com o Ituano, porra, tá aqui do lado, né? Uma horinha, se pegar trânsito, tá ali. Então, mesmo assim, cara, olha, esse confronto aqui é um confronto do Campeonato Paulista, né? Então, que tudo pode acontecer e eu não... Aí o São Paulo é favorito em tese, mas muito em tese. Muito em tese. Não dá pra gente colocar como jogo ganho. Fluminense e Paysandu. O Paysandu, junto com o seu rival Remo, que vai encarar o Corinthians, e aí eu já faço um link aqui com os 2 jogos, eles inclusive decidiram a semifinal, estão decidindo a semifinal aí, né, da Copa Verde. E o Remo e o Paysandu estão na Série C. Então, evidentemente, são clubes de massa, tem uma torcida apaixonada lá em Belém do Pará, o clássico Repá, lota o Mangueirão, lota qualquer estádio lá, impressionante, os caras são malucos por futebol. Provavelmente tenha torcedores tanto do Fluminense quanto do Corinthians, provavelmente não, com certeza tenha torcedores do Fluminense e do Corinthians no Pará, em Belém do Pará, que vão estar presentes, então vai ser uma grande festa. A Copa do Brasil é maravilhosa por isso. Mas é óbvio que tanto o Fluminense quanto o Corinthians são favoritos contra a dupla Repá. O Fluminense joga o primeiro no Rio e o segundo lá. Mas o Fluminense está num momento super bom, né? Tá na final do Carioca, o trabalho do Diniz é bom, o elenco é interessante, então acho que o Fluminense passa pelo Paysandu. E o Corinthians da mesma forma, primeiro jogo lá e o segundo na Neoquímica Arena. Então até por isso o Corinthians tem uma vantagem, porque mesmo se acaba tropeçando, dá a casualidade, dá um empate lá no jogo, tem a condição de vencer em casa. Então super aposto aí tanto em Fluminense quanto em Corinthians. Inter e CSA. Aquela pausa dramática, né? Aquela respirada, porque o grande problema, assim como na Libertadores, a gente falou dos grupos aqui, é justamente o Inter. O Inter totalmente inconfiável, o Inter que a gente não sabe o que esperar, o Inter que a gente, enfim. Mas é óbvio que é favorito sobre o CSA, que está na Série C também. Então, pô, se o Inter não passar pelo CSA, o Inter parou no Globo no ano passado. Não vamos imaginar, foi num modelo diferente, era na primeira fase, era aquele jogo único que o time mandante precisa vencer e venceu por 2-0. Um dos gols, uma falha do goleiro Daniel. Agora são 2 jogos. Não vamos imaginar que o Inter vai parar para o CSA. Mas, primeiro jogo no Beira-Rio, segundo lá. O Inter que recentemente também, no ano anterior, se eu não me engano, foi eliminado para o Vitória, que também estava na Série C, no Beira-Rio, tomando 2 gols, 2 pombos sem asa, no meio da rua, a bola entrou na gaveta e o Vitória eliminou o Inter. Isso já aconteceu. Então, a grande dúvida em relação a Inter e CSA é justamente o Internacional. Fortaleza e Águia de Marabá do Pará. É outro clube, o Águia de Marabá, que está na Série D do Campeonato Brasileiro contra um Fortaleza que caiu da Libertadores, foi para a Sul-Americana, caiu para o Cerro na pré-Libertadores, foi para a Sul-Americana, mas um time super bem montado pelo Juan Pablo Vojvoda, super bem estruturado, que obviamente está na elite e é favorito nesse confronto. Primeiro jogo em Fortaleza, segundo no Pará.
CRB e Atlético Paranaense. O CRB já aprontou recentemente, né, para o Palmeiras, inclusive, numa Copa do Brasil. Está na Série B do Campeonato Brasileiro, mas vai encarar um time hoje do Paulo Turra com ótimos números, com um ótimo elenco, vice-campeão da Libertadores. O Atlético Paranaense está num nível muito acima, então favorito no confronto e decide a vaga em Curitiba. O primeiro jogo é em Alagoas. Palmeiras e Tombense para a gente fechar. Palmeiras também muito favorito. O Tombense está na Série B. O Palmeiras joga a primeira em São Paulo e depois decide em Minas Gerais, mas o Palmeiras seria favorito em quase todos os confrontos. No mínimo teria um equilíbrio ali com Flamengo, Atlético Mineiro. No restante seria favorito em qualquer outro confronto. Então não é Palmeiras e Tombense da mesma forma. São esses os 16 confrontos da Copa do Brasil com 32 equipes na terceira fase. Bom, premiação de 3 milhões de reais, né, para quem avançar, e com isso estão jogadas as partidas aí para que a gente possa acompanhar. Os jogos de ida e volta vão ser nas semanas do dia 12 e 26 de abril. Então o que acontece? Vai ter Libertadores e Campeonato Brasileiro no meio de tudo isso. Tá? Porque a Libertadores já começa na semana que vem, aí na outra já, Copa do Brasil. Aí depois tem Brasileiro e aí no dia 26, na semana do dia 26 ali, acontecem os jogos de volta. Então abril vai ser cheio para essas equipes, especialmente aquelas que disputam Libertadores, mas mesmo assim o Brasileiro vai estar rolando também, já começa dia 15, então vai ser um mês espetacular. O que vocês acharam? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!